Minha amiga e meu amigo, no dia de ontem, 22 de novembro, eu gravei um vídeo e publiquei nas minhas redes sociais falando sobre o risco que o mundo corre de uma terceira guerra mundial graças a um ato irresponsável cometido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao provocar a Rússia, permitindo que a Ucrânia lançasse mísseis americanos dentro do território da Rússia, sendo que a Rússia já havia avisado que, se isso acontecesse, ele ia fazer um ataque com armas nucleares, ou as armas que ele bem entendesse. E disse mais: em retaliação a esse lançamento que foi feito pela Ucrânia com autorização dos Estados Unidos, a Rússia se preparou para o revide. Ao se preparar para o revide, os Estados Unidos foi o primeiro a botar o rabo entre as pernas, a administração de Biden foi o primeiro a botar o rabo entre as pernas e correr, abandonando a Ucrânia. Tanto é que no dia seguinte ao ataque de mísseis por parte da Ucrânia à Rússia, os Estados Unidos fechou a embaixada em Kiev, capital da Ucrânia, e tirou do local o seu corpo diplomático, permitindo que a Ucrânia se lascasse. O Vladimir Putin usou um míssil que inicialmente o mundo inteiro pensava, inclusive eu fiz alguns vídeos dizendo que se tratava de um míssil intercontinental. Todo mundo achava que seria um míssil intercontinental, inclusive os governos dos principais países. Agora chega à conclusão que esse míssil que o Putin usou contra a Ucrânia em retaliação a esse lançamento não se trata de não se trata de um míssil intercontinental, mas sim uma arma nova de nome Oreshnik. É uma arma intermediária e não intercontinental. Nova, contudo, assustadora. A velocidade dela é 3 quilômetros por segundo. Ou seja, é Mach 10. Mach 10 significa 11 vezes mais rápido que a velocidade do som. Esta arma do Putin ele usou na cidade de Dnipro, tendo como alvo uma indústria militar que foi simplesmente arrasada. Esse ataque por parte de Putin não é um recado para a Ucrânia, é um recado para a OTAN, que vem armando, treinando e municiando, muitas vezes no terreno, num campo de batalha, manuseando essas armas contra a Rússia. Mesmo porque essas armas que a Ucrânia diz ter usado contra a Rússia, a Ucrânia não tem homens preparados para manuseá-las. Isso significa que soldados americanos e soldados da OTAN estavam operando essas armas em solo ucraniano para atacar território russo. Quando o acordo era, pode atacar as tropas ucranianas, as tropas russas, desde que seja em território ocupado pela Rússia na Ucrânia. Nunca território russo, porque isso significava a ultrapassagem da linha vermelha. E há 2 meses de terminar o seu mandato, Joe Biden provoca essa situação, querendo arrastar a Rússia para a Terceira Guerra Mundial, para entregar o seu governo dilacerado ao Trump, com o país dentro de uma Terceira Guerra Mundial. Assim sendo, não poderia fazer um trabalho melhor, como prometera, e o Partido Democrata de Joe Biden, que é uma espécie de PT e PSOL nos Estados Unidos, vislumbraria a possibilidade de voltar daqui a 4 anos. Fato é que essa arma usada por Putin contra a Ucrânia, como forma de recado à OTAN e ao governo americano, graças a Deus, não tinha ogiva nuclear, embora esse novo armamento é preparado para transportar
esse tipo de artefato. Graças a Deus, ficou no campo da mensagem, do aviso, do recado, provocando danos materiais. Muitos danos materiais, mas felizmente, nenhuma vida foi ceifada nesse ataque, mesmo porque a Rússia avisou os Estados Unidos com meia hora de antecedência que iria fazer o ataque à Ucrânia com essa arma. E os Estados Unidos, sabendo desse ataque, achava que as munições fossem nuclear. E só foi confirmar que a Ucrânia não teria sido devastada com esse ataque no final do ataque, quando viram se tratar de uma arma com munição convencional. Mas ficou aí o aviso para os falcões da guerra da Ucrânia, que querem, da Ucrânia, dos Estados Unidos e da OTAN, que querem o quanto pior, melhor. Essa guerra, olha, minha amiga e meu amigo, nessa guerra tem santo. Quem são os santos? O povo inocente que está perdendo a sua vida por causa dela. Zelensky, Biden, Putin, os comandantes da OTAN são todos canalhas e lacaios brigando entre si por poder e influência. Não é nada pelo povo, não é nada pela soberania, é poder. Apenas poder. Eles não se importam com o povo. Se há inocentes no meio desse conflito, inocente é tão somente os civis, ninguém mais. Agora, a pergunta que Cláudia Pupim, a minha amiga inscrita no canal, me fez foi a seguinte, e eu vou responder hoje, nesse vídeo. Ela me perguntou, primeiro ela fez uma afirmativa, que o mundo está na Terceira Guerra Mundial. Eu acredito que nós estamos num processo de gestação de uma Terceira Guerra Mundial. Eu concordo com ela. A pergunta que ela me fez é se o Brasil pode ser convocado. Sim, o Brasil pode ser convocado para atuar de uma forma direta ou indireta. A forma indireta seria mandando mantimentos, mandando medicamentos, mandando aço para produzir armas. Essa seria a forma indireta. Quanto à forma direta, seria mandando tropas para brigar no terreno, no campo de batalha. E isso já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se aliou aos países do Ocidente, lutando na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas e os fascistas, contra Benito Mussolini na Itália e contra a tropa alemã nazista que ocupava aquele território italiano, vários territórios italianos. E ali, se você for buscar a história, você vai ver que, para o Brasil entrar nesse conflito de uma forma direta, houve um acordo. Até então, o Brasil era um país agrícola. Tinha como mandatário o ditador Getúlio Vargas, que era muito amigo do presidente americano Roosevelt, como também era muito era aliado aos nazistas e aos fascistas, era aliado ideologicamente a Hitler e Benito Mussolini na Itália. Porém, o Brasil foi convidado pelo Roosevelt para entrar na guerra contra esses dois do lado da aliança. E o que o Brasil ganhou em contrapartida? A liberdade e o poder de industrializar o nosso país. Essa foi a contrapartida para o Brasil se entrasse na guerra, ganhar o direito de se industrializar. Haja visto que o Brasil até então era um país agrícola e os Estados Unidos não permitiam que o Brasil se industrializasse. Então, minha amiga Cláudia Pupim, essa é a minha resposta. O Brasil pode entrar sim nesse conflito, de uma forma direta ou indireta. A questão é de que lado entrar, porque hoje o Brasil, com o governo Lula, está completamente perdido, sem moral, a diplomacia brasileira é um fiasco,
Ao invés do Brasil ter um lado, o Brasil escolheu todos. O Brasil tem uma parceria tradicional com os Estados Unidos que dura mais de 200 anos. O Brasil é um país de cultura judaica cristã ocidental que se identifica com os países europeus, ou seja, a OTAN. Por outro lado, o Brasil tem uma relação comercial no bloco dos BRICS, que faz parte China, Rússia, Índia e África do Sul. E hoje nós sabemos que os inimigos do Ocidente, parte do mundo do qual nós fazemos parte, é a Rússia, China e Irã. E o Brasil tem parceria profunda com esses três. Mais uma aliança tradicional com os Estados Unidos. E uma identidade judaica cristã com a Europa. E aí, essa é a questão. Se tiver uma terceira guerra mundial, o Brasil vai entrar de uma forma direta ou indireta. A pergunta que se faz é: do lado de quem?